O tema da USE nesse mês é Mãe, Mentora do Lar. E nós já passamos pelo Dia das Mães, né? Mas o mês de maio é um mês assim, sempre com temas voltados para a família. No início até esse tema poderia ser família, vínculos familiares. Então optou-se por Mãe, Mentora do Lar, ou seja, a mãe é sempre essa fonte perene, né, de amor dentro de casa. E o mês de maio, como é um mês assim voltado para a família, né, nós temos inclusive todo ano encontros programados pela USE. A USE teve na última semana a 47ª Jornada da Mulher Espírita. E nós tivemos 3 exposições voltadas para a família. A primeira com Denise Ferrante, né, falando sobre mulher, centro de tudo, foi o tema. Depois tivemos Flávio Ottolini, falando lá no Centro Espírita Joana d'Arc, falando sobre a finalidade, né, da vida em família. E, no encerramento, tivemos Valteno Silva falando sobre os desafios na educação familiar. Tudo voltado para a família, né? E amanhã teremos o 18º encontro da família, lá no Centro Espírita José Domingues Bueno, e nós teremos, então, Paula Zampi fazendo um encontro musical com o tema Família, Caixa de Surpresas. Mas, como sempre, a nossa referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou seja, o Pentateuco kardeciano, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas também o Livro dos Espíritos, a Gênese. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos estudar, analisar, refletir. Nós temos o capítulo 4, que nos fala: ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, que fala justamente da reencarnação. E lá já fala dos laços familiares, né? Que a reencarnação fortalece os laços familiares. Então, eu convido a todos, né, a estudarem o capítulo 4 e o capítulo 14, que fala: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não só aos presentes aqui, como aos amigos que nos ouvem, né, ou nos assistem via internet. Então, no capítulo 14, nós temos aquela mensagem de Jesus que nos fala que nós devemos honrar pai e mãe, né? É uma colocação que vem desde o tempo de Moisés, quando Moisés falou assim que nós devemos honrar pai e mãe para termos longa vida na terra que o Senhor Deus nos prometeu. E a gente vai perceber que essa colocação é decorrente da lei de caridade e de amor ao próximo, pois nós não podemos amar ao próximo se não amarmos o nosso pai e a nossa mãe. Mas o nosso tema é para falar da mãe, e a mãe é aquela referência realmente, né, dentro de nossos lares. Eu até trouxe um livro de Richard Simonet chamado Encontros e Desencontros, e ele traz várias historinhas, né, que dizem respeito à família. E é interessante, dessas mensagens é justamente encontros e desencontros. Aqui fala de um bancário atribulado, uma esposa preocupada com o marido, uma mulher que adota um filho, uma gestante com problemas, uma noiva vacilante, né? Uma filha que cuida de sua mãe, um marido de retorno ao lar que deixou. E fala então que são relatos que dizem respeito a esse cunho que nós temos de educação em determinadas experiências, né? Estimulando a superação dos desencontros existenciais a partir do encontro do homem com a sua própria consciência. Por quê? Porque a vida é feita de encontros e desencontros, né? Os encontros são aquelas atividades programadas lá no plano espiritual, e aí nós retornamos aqui como pai, como mãe, como filhos, né? Então, esses encontros exprimem as experiências programadas pela divina providência para que os parceiros na jornada humana se encontrem, obedecendo finalidades diversas. A gente sabe tudo isso já, né? Superação de desentendimentos, reparação de ofensas, harmonização de adversários, reconciliação de desafetos, consolidação de afeições, construção da fraternidade.
Então, como filhos, como mães, como irmãos, tanto quanto amigos, colegas de profissão, né, e parceiros de atividades variadas, como exemplo, amigos, né, ou irmãos da mesma casa espírita, né? Então, são tudo oportunidades de fazermos sempre o melhor nessa nossa vida. Só que surge o quê? Os desencontros, por causa da nossa inferioridade moral ainda. Então, é por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo como uma rota segura para a nossa transformação moral, porque esse livro de Kardec nos traz a moral do Cristo, que é a nossa referência, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, fala qual é o ser mais perfeito que Deus colocou na Terra para nos servir de modelo, de guia, de referência. E a resposta dos Espíritos, vede Jesus. Então, Jesus é essa referência para todos nós aqui, né? Ele é o governador planetário, ele é realmente a luz do mundo, né? Então, nós vamos falar de mãe, só muda o endereço, né? Em todas as famílias é a mesma coisa. Eu até já lembrei essa historinha que conta-se, né? Que em todas as casas, né, a figura da mãe é sempre aquela figura referenciada, né, por todos. Porque o filho, quando vai falar com a mãe, é sempre várias perguntas, né? Mãe, cadê minha roupa? Mãe, a comida está pronta? Mãe, posso sair? Mãe, posso fazer isso? Mãe, sempre assim, né? Agora, com o pai, quando ele olha o pai assim, ele fala assim, e aí, pai, cadê a mamãe? Porque a referência de todos nós é sempre a mãe, né? Então, a mãe realmente é aquela figura central, né? Por isso que nós tivemos no encontro que nós falamos agora da USE, a Jornada da Mulher, a primeira exposição foi Mulher, Centro de Tudo. Rui Barbosa, ele tem uma frase que ele diz assim, que a mulher envolve e domina a esfera humana. E é verdade, né? Isso por causa das suas, de todas as suas características, né, psicológicas mesmo, né? O homem, ele sempre se deixa levar pela razão e pelo raciocínio. Já a mulher, ela se leva pela intuição, pelo sentimento, né? É um amor, realmente. A gente sempre fala que o amor incondicional é amor de Deus, vem de Deus. Mas a mulher, a gente pode ver também que ela tem essa condição, né, de ter um amor incondicional. Então, é por isso que nós temos, né, que realmente reverenciar. Eu até peguei lá embaixo, né, um panfleto aqui, de Meimei, falando sobre a oração do lar. É justamente para o Dia dos Lares, o Dia das Mães, né, onde nós reverenciamos. Mas a FEB, a Federação Espírita, ela tem assim uns estudos que ela faz, né, um encontro com todos os tarefeiros, né, aqueles que estão nos cursos, e ela tem um módulo 2, quando ela fala de Maria. E nós estamos aqui na Fraternidade Espírita, né, Irmã Maria, e a gente tem que referenciar a mãe de Jesus, né, como essa referência, porque ela é mãe de todos nós, né. Então, eles dizem que o objetivo daquele roteiro que eles criaram lá na FEB é destacar a importância de Maria, segundo o pensamento espírita. Então, Maria, filha de Joaquim e Ana, nasceu no século XVIII ou no século XX em Jerusalém, antes de Cristo, né, em Jerusalém, ou Séforis, na Galileia. O seu nome, Maria ou Miriam, é um nome de origem hebraica e significa Senhora da Luz. Durante a sua infância, ela viveu em Nazaré. Possivelmente casou-se aos 14 anos com o carpinteiro José, da tribo de Davi. Então, em Lucas, né, nós temos até lá no capítulo 1, versículo 28, aquela colocação que quando ela está grávida, ela vai procurar sua prima, né, família, né? E aí ela, chegando assim, diz lá Lucas, né, salve agraciada, ou seja, ó Maria, né, cheia de graças, né, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí isso serviu de referência para aquelas orações, né,
Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. Então, ela inclusive está em Lucas também, a mensagem quando ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, essa colocação de Maria, ela já nos traz essa colocação, né, de que ela realmente é a mãe, né, o seu manto sagrado cobre todos nós, né. Então, é por isso que a gente sempre vai aprender, né, e a mãe está lá na nossa casa, né, para que nós possamos realmente perceber, né, essa referência que todos nós temos. Inclusive, nas próprias reuniões mediúnicas, a gente percebe isso, né? O espírito, às vezes, vem endurecido, né? Não quer saber de nada, de repente, quando você fala na figura da mãe, no nome da mãe, pronto, ele já muda totalmente, né? Então, Francisco Cândido Xavier, ele sempre recebia a visita da sua mãe, né? E Dona Maria João de Deus trazendo-lhe ensinamentos. Estava até ali, desencarnada, ela estava atendendo o filho, né? Divaldo também sempre fala de sua mãe, Ana, né? Que inclusive, na época, ele era o 13º filho, né, daquela família, e já numa idade avançada, até sugeriram para ela que ela deveria não dar prosseguimento àquela gestação, mas ela fez questão, não, eu tenho que ir até o fim. E ele tem essa gratidão para com ela, né? E tantas outras situações. O próprio João Nunes Maia, ele colocou o nome do centro espírita que ele frequentava como Maria José Nunes, que era sua mãe, né? Então, é a figura da mãe. E na família, se a gente for falar de família, a gente sempre vai lembrar aquela frase famosa, né, de Chico. Uns dizem que é de Chico, outros dizem que é de Hamed, quando ele diz assim: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuis o recurso financeiro coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, teus amigos, né, são almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Então, não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Qualquer um pode começar agora. Ninguém possa voltar atrás, né? Essa frase ficou famosa, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, isso está no livro chamado Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Então, o Chico complementava: ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. A sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Então, essas colocações fazem a gente refletir realmente que nós estamos na família, né, a mãe, tudo já é preparado, né? É só a gente lembrar lá do livro Missionários da Luz, quando fala da reencarnação de Segismundo, né, a preparação da mãe, do pai para receber aquele filho. Enfim, são várias situações, né, que a gente vai perceber que realmente nós estamos ligados uns aos outros, né, nesses elos familiares que nós temos. Então, na questão que fala da mãe, a gente vai perceber
que a mulher, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que ela diz assim: a mulher ante o Cristo. Então, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. Desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então, isso aí já fala da mulher, né? A mulher ante o Cristo. Então, a mãe deve ser lembrada todos os dias, né? A gente sabe que tem lá no segundo domingo, né, do mês de maio, elas são homenageadas, né? Isso aí surgiu lá desde 1905, quando Ana Jarvis, lá no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, ela queria fazer uma homenagem para as mães. E ela começou a se movimentar para preparar o dia para as mães. E depois ela até ficou meio assim decepcionada, porque começou, ao invés de ser um dia de homenagem às mães, começou um dia para aumentar o consumismo, como é hoje, né? Mas foi oficializado por volta lá de 1914, depois de 1918. Aqui no Brasil, o então presidente Getúlio Vargas oficializou uma data em 1932. E até hoje nós temos esse Dia das Mães, né? Embora muitos falem, não, é mais um dia de consumo, porque é o segundo evento que tem mais vendas, né? Depois do Natal. Então, primeiro é o Natal, segundo o Dia das Mães. Mas, do ponto de vista da doutrina espírita, ela esclarece que se trata de um compromisso importante perante as leis de Deus. Por quê? Porque a mãe vai oferecer aquela oportunidade para que o espírito, por meio da reencarnação, possa evoluir. Na questão 890 do Livro dos Espíritos, fala do amor maternal, que é virtude ou sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. E os Espíritos dizem, é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação, mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Então, cessa quando os cuidados se tornam inúteis. Então, existem laços físicos pelo elo poderoso de ligação entre mães e filhos, pois o amor materno é capaz de ultrapassar barreiras. Então, é por isso que nós temos uma mensagem que está no livro Mãe, né, que inclusive essa oração que eu peguei lá embaixo também é do livro Mãe, né, que diz assim: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens, sofredores, volve a terra ferida de amargores. O teu olhar, imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende as tuas mãos à desventura, e ajuda ainda, Mãe piedosa, conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. São mensagens, né, de referência, de homenagem mesmo às mães, né? Tem até uma outra mensagem que eu marquei aqui, que é de Mário Quintana. Essa é mais simples, mas é mais bonita, né? Quando diz assim: mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito, mas nelas cabe o infinito, né? O céu também tem 3 letras, mas neles cabe o infinito. Para louvar a mãe, a nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer, né? Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és o tamanho do céu e apenas menor que Deus. Então, é a mãe, essa figura que nós temos realmente que reverenciar, que nós temos que realmente homenagear, né? Como nós falamos, né? O Dia das Mães já passou, né? Alguns domingos atrás, mas para homenagear as mães é todo dia, né? Todos os dias nós temos.
esteja ela ainda encarnada, né? Sempre nos abraçando, sempre estando presente, né? Sempre preocupada com a gente, ou desencarnada, né? Até no livro Nosso Lar nós temos lá aquele momento em que André Luiz, quando ele chega do lado de lá, a primeira preocupação dele era encontrar a mãe, porque a mãe já havia desencarnado bem antes dele, né? Só que ela estava num plano um pouco mais elevado que ele, mas ele queria fazer por merecer encontrá-la, né? Até quando ele chega assim, que ele começa a perguntar por que é que ele não foi atendido de imediato, porque ele ficava orando, rezando, chorando, e ninguém vinha lá atendê-lo. Aí o mentor, depois que ele foi atendido, o mentor falou assim: André, quando você orou e chorou com toda a sua alma, seu choro era diferente. Aí nós conseguimos resgatá-lo. Então não te esqueça, André, que toda vez que nós desejamos algo ardentemente, nós já estamos a caminho dessa realização. Mas para isso é preciso atender 3 requisitos. Querer, né? Saber querer e merecer, ou seja, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Aí ele pensou, bom, se é só querer, desejar, então eu desejo encontrar minha mãe, eu quero encontrar minha mãe. Aí ele falou, bom, não é bem assim, né? Você tem que aguardar, né? Aí teve um momento lá que está lá, a visita materna, né? Aí é quando sua mãe vem, né? E aí ele começa a lembrar, né? Logicamente da infância, abraça a mãe e tudo mais. E é um momento assim que ele aguardava muito lá no plano espiritual. Então essa mensagem que nós temos, né, no livro Encontros e Desencontros, fala-nos até de uma aluna que ela faz referência ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando fala da piedade filial, né? E ele conta que tinha uma casa espírita, como aqui, e tinha Lana. Lana, ela se aborrecia com a mãe, porque a mãe, Dona Lourdes, já estava com mais de 75 anos e tinha muitos problemas, né? Semi-inválida, tinha dificuldades de cuidar-se, e a filha precisava de muita paciência para cuidar da mãe, né? Muita atenção. Então o marido e os filhos até sugeriam que seria melhor interná-la num abrigo para que ela fosse cuidada, né? Mas Lana recusava a admitir essa solução. Espírita, ela tinha consciência dos seus deveres filiais, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, estava bem claro, né? Que os filhos devem todo o apoio aos pais na velhice, amparando-os. Então ela lia sempre no capítulo 14 o comentário de Allan Kardec: honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então isso impressionava a Lana, né? E ela tinha, né, essa gratidão para com sua mãe. Mas ela foi visitar então Heloísa. Aí quando ela chegou um pouco mais cedo e ela ficou observando que a mãe da Heloísa estava do lado. E aí ela percebeu que a velhinha estava assim, sofrendo, cega, com adiantada surdez, e muito insegura, ela reclamava a presença constante da filha, deixando escapar, na conversa vacilante, o receio de ser abandonada à própria sorte. Aí, quando chegou a Heloísa, ela falou assim, nossos velhos nos dão muito trabalho, não é mesmo? Aí a Heloísa falou assim, é mesmo, mas a velhice impõe imensas limitações. O idoso retorna, de certa forma, à idade infantil, em sofrida dependência. Aí ela falou assim, confesso que a paciência não é o meu forte, só fico com a mamãe porque o Espiritismo ensina que tenho essa responsabilidade. Ela cuidou de mim durante muitos anos, foi meu apoio constante, mesmo depois do meu casamento. Deu muito carinho aos meus filhos. Isso Lana dizendo, né? Aí eu falei, realmente somos grandes devedores de nossas mães, pelo simples fato de nos terem posto no mundo. Sujeitando-se aos 9 meses de gestação, às dores do parto, merecem todo o respeito e solicitude. Ela falou, você tem irmãos? Ela falou, somos 8. Ela falou, meu Deus, quanta gente. Rodeada de filhos assim, sua mãe tem receio de ser abandonada? Ela falou, é o seu maior temor, disse Heloísa, né?
apavora-se ao pensar nisso. Mas tem algum fundamento? Ela falou, talvez ela seja porque ela nos deixou. Ela falou, como? Deixou? Ela falou, sim, alguns meses após o falecimento do meu pai, ela se envolveu com um homem, apaixonando-se perdidamente, dispôs-se a viver ao seu lado, e porque ele não aceitasse os filhos, ela partiu sozinha e abandonou os 8 filhos. Ela falou, sim, abandonou todos os filhos. E como vocês ficaram? Aí ela disse, meu irmão mais velho com 17 anos e eu com 16. Assumimos os encargos da família. O mais novo tinha 2 anos. Foram tempos difíceis. Cheguei a trabalhar como serviçal doméstica, mas com a graça de Deus, aos poucos melhoramos nossa situação. Hoje estamos relativamente bem, todos casados. E ficaram muito tempo sem contato com a mãe? Ela falou, vários anos. E como a encontraram? Foi há 2 anos. Estava cega e alquebrada. Seu companheiro doente com câncer no estômago morreu pouco tempo depois. Aí ela falou, entendo agora os temores da sua mãe. Imagina que façam com ela o que fez com vocês. Aí a Heloísa falou, não, realmente, né? A pobrezinha está debilitada e dependente. É natural que tenha receios, mas temos procurado demonstrar-lhe que não há razão para isso. A Ilana estava perplexa, né? Então, eu falei, apesar de todo o meu conhecimento, né, de Espiritismo, tudo aquilo que o Espiritismo me ensinou, eu não sei se eu teria disposição para assumir uma mãe que houvesse abandonado a família por um pilantra qualquer. Aí a outra falou, não, eu não entendo muito de doutrina espírita ainda, né? Sou apenas uma iniciante. Guio-me pelo coração, e dentro dele não há espaço para rancores contra a mamãe. Meus irmãos compartilham o mesmo sentimento. Ela sofreu muito, foi judiada pelo homem que escolheu. Encaro sua deserção como uma espécie de doença moral. Ela precisa de mim. A Helena despediu-se, né? Retornando ao seu lar, admitindo que a sua nova amiga estava bem mais adiantada do que ela no aprendizado espiritual. Então, isso acontece em todas as famílias, né? Então, a gente vai perceber que Jesus ensinava que, quando cumprimos nossos deveres, não passamos de servos inúteis, que apenas fizeram o que lhes foi determinado. Assim ocorre com os valores do bem, que ensaiamos praticar porque aprendemos que assim deve ser feito no cumprimento da vontade de Deus. Felizes os que fazem, não porque devam exercitar a bondade, mas porque são espontaneamente bons. Então, eu achei oportuno trazer essa mensagem de encontros e desencontros para a gente refletir sobre isso, né? Que é o encontro que nós temos dentro da nossa família. E, como eu falei também de Maria, aí tem uma mensagem que está no livro Boa Nova, inclusive eu recomendo a todos, e lá fala de Maria, né? A Mãe Santíssima, né? Mãe de Jesus, como diz aquela música famosa lá do Padre Zezinho, né? Maria que fez o filho caminhar, né? Falar, né? Maria de Nazaré, essa muito, muito bonita mesmo, né? Então, nós temos lá no livro Boa Nova uma mensagem que eu até vou tentar passar aqui, porque a gente sabe, né, que Jesus sempre procurava dar ensinamentos profundos nas suas colocações, né? Então, tem uma passagem lá que Humberto de Campos coloca, que Maria estava, assim, aos pés da Santa Cruz, junto com outras mulheres compadecidas daquele momento, né? Jesus estava praticamente desencarnando, ali estava na cruz, todo ensanguentado, e Maria estava naquele momento de angústia, né? De repente ela sentiu que alguém bateu a mão de leve, né, nos seus ombros. Aí ela olhou, era João, o apóstolo bem amado, né? Aí João veio e chegou junto de Maria e ficou ali do seu lado. E o filho de Zebedeu, né, João, ele silenciosamente abraçou-se aquele coração maternal que estava ali sofrendo, né? Foi então que ela não aguentou e olhou para cima assim e falou, meu filho, meu amado filho, né? Que te fizeram os homens? Ela exclamou em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia
intraduzível. Aí o Cristo olhou assim, né, percebeu, e ele, no auge daquelas dores que ele estava sentindo, ele, como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, ele olhou e falou: mãe, eis aí teu filho, e apontou com os olhos para João. E dirigindo-se a João, né, o apóstolo, ele disse: filho, eis aí tua mãe. Então, Maria envolveu-se num véu e começou a chorar, assim, né, copiosamente. Mas, naquele momento, Jesus estava dando, assim, um ensinamento que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra, né? Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que o santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, de tamanho de sangue, né, os irmãos e tudo mais, mas também para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca que praticasse na terra serem preciosos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por isso que nós temos, né? Fraternidade Espírita Irmã Maria. Fraternidade. É uma palavra assim que ainda a gente não percebe, né? Que nós todos nos sintamos como irmãos. Maria, então, depois que passou aquela fase, ela retirou-se para Betaneia, onde tinha alguns parentes mais próximos que a esperavam com especial carinho. E João foi para Éfeso, onde ele iria fazer as suas pregações. Então, quando passou um tempo, João retornou para buscar Maria. Ele falou que ele só não foi de início porque ele precisava de um lugar, uma casa onde ela pudesse ficar. E aí eles construíram, né, uma choupana. Então, ele chegou e adotou Maria como sua mãe, né? Então, o filho de Zebedeu, tendo presente as observações de Jesus, que Jesus lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso da sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E aí diz que ela começou a ajudar todas as pessoas que passavam pelo caminho, né? Então, em breve tempo, instalaram-se no seio da natureza, né, em frente até o oceano, e aquela choupana ficou chamada de a Casa da Santíssima. E aí todos que chegavam lá falavam assim: Senhora, sois a mãe do nosso mestre, a nossa Mãe Santíssima. E aí todos que vinham, né, começavam a trazer os seus problemas, as suas dificuldades, né? Um chegou, inclusive, e falou assim: minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. E Maria falava: tudo passa, isso também passa, dizia carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Então, a igreja de Éfeso, onde exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, né? Ela foi ficando velhinha, né? Mas sempre ajudando aquelas pessoas. Depois que passou um tempo, de repente, né, ela recebeu a notícia de que havia um período de dolorosas perseguições se havia aberto, né? Ou seja, todos os cristãos estavam sendo perseguidos. Aí ela entregou-se em orações. E chegou um dia, Maria viu aproximar-se um vulto, né, de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. E ele falou assim: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Aí ela recebeu, né, maternalmente, mandou entrar. Aí o peregrino começou a falar, falou do céu, confortando-a, comentou das bem-aventuranças que aguardavam. Aí ela ficou impressionada, ela falou assim: mas que mendigo será esse, né?
que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçorosos. Aí foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo aceno de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Aí ela percebeu, né, que era Jesus que estava ali diante dela. Então, nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam no gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E aí depois ela abraçou Jesus, né? Mas dali a pouco ele falou: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Aí Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer a sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que se paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação dos anjos, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso e depois retornaram com João, foram chamar João, para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava, e, numa expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada já aparecia, né, trazendo aquela luz bonita, e aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. A sensação de se estar fazendo no mundo, desejou rever a Galileia, e bastou só pensar, né, a sua vontade já fez com que ela fosse até lá. Aí ela foi, observou o Tiberíades, observou tudo o que acontecia, e ela lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade. Aí ela foi até os cárceres sombrios, né? Penetrou os sombrios cárceres, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou das suas angústias e orou com suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou claridade misericordiosa do seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões, mulheres, né, jovens, todos desprezados, né? E Maria aliviou-lhes o coração. E antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene, que possuía para lhes dar. Deveria suplicar a Deus que lhes desse a liberdade? Mas Jesus já tinha ensinado, né, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvarios, né, do mundo. Recordou que o Filho deixara a força da oração como um poder entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando ela se aproximou, né, de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilente, e lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Aí a prisioneira nem sabia o que estava acontecendo, né, mas ela se sentiu envolvida com aquela emotividade, e aí de repente ela começou a cantar um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, que se traduzia na gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança.
Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu Maria, né, ao reino do Mestre, aquela bendita entre as mulheres. Desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança, né, da nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçam de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Eu achei melhor trazer toda essa consideração, apesar que eu passei, né, só alguns pontos, mas quem quiser depois pode ler no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, uma mensagem de Humberto de Campos, que é muito interessante para a gente perceber tudo isso, né? Então, Jesus é o que soube realmente sublimar a figura da mulher, né? Então, a gente sabe que, antes disso, a mulher sempre foi considerada um objeto, né? Mas Jesus não, ele soube. Algumas mulheres o procuraram, outras ele mesmo procurou. É só lembrar das Escrituras, né? Jesus com a samaritana, Jesus com Marta e Maria, Jesus recebendo lá a mulher hemorroísa, né? Ou Jesus intercedendo lá pela mulher adúltera, enfim. Então, em todos esses momentos, e está lá também no livro Boa Nova, quando ele fala Jesus e as mulheres, né? Ele faz essa colocação interessante. Então, eu peguei essa mensagem de Meimei, que fala justamente da oração no lar. Como nós falamos da mãe, da homenagem às mães, né? E todo dia é dia das mães, vamos partir para esse quase nosso encerramento, lembrando dessa mensagem de Meimei também. Que está lá embaixo, todos podem pegar também um desses folhetos. Ó. Oração do lar. Mãezinha querida, sei que hoje serás reverenciada com todas as mães. Em palácios festivos, tribunas luminosas serão erguidas para elogios públicos. Entretanto, ansiava reencontrar-te no templo do lar, que sustentasse com sacrifícios mudos. Ouvi cânticos de profunda beleza em louvor de teu nome, e atravessei larga fila de cartazes que te recordam na rua. Mas venho rogar-te a canção de simplicidade e doçura com que me embalaste o berço. A árvore generosa que me abrigaste no ninho de esperança. Ensina-me como pudeste resistir às tempestades que te sacudiram os ramos. Estrela que me clareaste os passos primeiros entre as sombras do mundo. Conta-me o que fizeste para brilhar sem fadiga na longa noite do sofrimento. Escutei muitos mestres e folheei muitos livros. No entanto, nenhum deles me falou tão intensamente de Deus quanto a linguagem silenciosa dos teus beijos de ternura e as letras divinas a transparecerem inexplicadas dos calos de trabalho que te marcam as mãos. Associando-me às homenagens com que te honram lá fora, procuro inutilmente exprimir o coração que me inspiras e busco em vão externar reconhecimento e alegria, porque as palavras me desfalecem na boca. Quero proclamar que és a rainha de nossa casa e tento envolver-te a cabeça cansada com as flores de meu carinho. Contudo, vejo-te a coroa de lágrimas em forma de fios brancos e nada mais consigo dizer. Então, que sinto remorso, pensando nas dores e nas aflições que te causei ou te dei. Sim, mãezinha, há banquetes de regozijo que te esperam a melodia da bênção, mas desculpa se te rogo para ficares, né? Comigo no enternecimento do coração. Traze o pão pobre e alvo que me davas na infância. Guarda-me no teu colo e repete de novo para que eu possa aprender. Pai nosso que estás nos céus. Né? Então, é uma homenagem às mães, né? Que todos nós devemos realmente reverenciar sempre, para perceber realmente que Maria, né? Aqui estamos na Irmã Maria,
essa referência a ela como mãe. Mãe, mentora do lar, fonte perene de todo amor. Então, que nós possamos refletir sobre essas mensagens, né? E que nós possamos também lembrar de Jesus, né? Que é o recurso maior das nossas vidas, né? E a gente sabe, né, que Jesus sempre falou, que era naquele momento quando ele fala, quem é minha mãe, quem é meu pai, né? Quem são meus irmãos, né? Quando ele fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, ele não estava desprezando a mãe, ele estava passando um ensinamento profundo, que o nosso amor deve ser universal, deve ser pela humanidade, né? Então, ao encerrarmos a presente exposição, vamos nos lembrar de Jesus como o recurso maior das nossas vidas, né? E tem uma mensagem de Maria Dolores, que ela diz assim, para todos nós, que os problemas, as aflições, o desespero, são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa, quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando a violência, o ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor. Mas olha, até as mãos doentes estão espalhando, amparando o amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Um bom dia para todos, uma boa semana e que possamos realmente reverenciar a cada instante essa criatura que nos deu o dom maior, né, o dom da vida, né? Diz, Haroldo Dutra diz, é um diamante bruto que nós recebemos, porque é a oportunidade que temos para realmente endereçarmos o nosso passo, né, para a nossa transformação moral, que é o objetivo de todos nós, né, nessa nossa vida. Então, mãe mentora do lar, esteja ela encarnada ainda, possamos abraçá-la todos os dias, todos os instantes da nossa vida. E se ela estiver já desencarnada, possamos pensar realmente e fazer uma prece em agradecimento, em gratidão a essa figura referencial para todos nós, né? Para que nós possamos realmente manter essa ligação com Deus, nosso Pai, e com toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara, né? Principalmente quando fazemos o culto do Evangelho no lar. Graças a Deus.